Estudo da Palavra. Muito bem, nós estamos estudando uma série apologética sobre o sábado. O sábado é um assunto muito discutido hoje no meio cristão. Muitos líderes tentam explicar o inexplicável, não é? Para dizerem que não há necessidade mais de se observar o sábado. E é importante nós, então, entendermos esse assunto à luz da palavra de Deus, deixando de lado os preconceitos e estudando por nós a palavra de Deus. A mente de nenhum homem ou de nenhuma instituição deve servir de juízo para a mente de outro homem. Portanto, nós devemos examinar por nós a palavra de Deus. Tanto é que o que eu estou estudando aqui, você precisa depois examinar por você mesmo, para ver se realmente é isso que está sendo dito aqui. Sempre confrontando as duas posições, porque você hoje pode ouvir uma coisa e amanhã você pode ouvir outra coisa. E aí, como é que fica? Parece uma confusão. Então, quando você examina por você, comparando as duas posições de forma honesta, com coração humilde, com certeza você vai entender o que é a verdade acerca desses assuntos. Então tem um texto lá em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos. Você pode abrir a sua Bíblia. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 5. É um texto muito usado por aqueles que insistem em explicar o inexplicável, não é? Uma coisa que já está, na verdade, eu estou usando, claro, uma figura de linguagem aqui. Então as pessoas tentam, de forma assim, até teimosa, podemos dizer assim, dizer que não é preciso mais observar o sábado usando textos assim absurdos, e pessoas até teólogas, né? Teólogos, professores de grego, de hebraico, pessoas que sabem, que conhecem, que sabem o que estão falando. E infelizmente a gente tem que às vezes ouvir coisas assim totalmente absurdas por pessoas que são formadas até em teologia. Mas vamos deixar que a Bíblia se explique. Em Romanos capítulo 14, versículo 5, diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Bom, deixando de lado instituições de teologia, pastores, bispos, padres, leigos, evangelistas e realmente estudando o que diz a Bíblia no seu contexto, nós devemos entender o seguinte, porque convém nós estarmos atentos ao que o texto bíblico não diz. E da mesma forma, devemos estar atentos ao que ele realmente diz. Uma coisa é certa, os versículos 5 e 6 da Epístola de Paulo aos Romanos, do capítulo 14, de forma nenhuma, dizem acerca da adoração em algum dia específico. Aqui está dizendo que você pode adorar a Deus no domingo. Ou se você preferir, pode adorar a Deus no sábado. Ou se preferir, pode adorar a Deus na terça. Não é? Porque um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Se você for uma pessoa honesta e sincera, você que está me ouvindo, você professor de teologia, formado em grego, formado em hebraico, ou você leigo, ou você livre pensador, se você for uma pessoa honesta e sincera, você vai ter que realmente admitir que aqui não está falando nada sobre dias da semana, no caso de adoração a Deus, não é? Ou seja, de adorar a Deus no sábado, ou no domingo, ou na terça, não tem nada a ver. Mas aí vai da sinceridade de cada um, porque às vezes é difícil reconhecer. Na verdade, esses versículos, eles falam simplesmente a respeito de um dia. Agora, dizer que este dia em particular é o sábado é uma injustificável suposição. Inclusive, muitos teólogos, e eles até se contradizem, quando eles tentam defender uma ideia contrária ao sábado, tudo o que eles falaram lá atrás cai por terra, porque a maioria dizem que nós devemos analisar o contexto, porque um texto fora do contexto gera um pretexto. Mas aí, em alguns casos, quando são interessantes a essas pessoas, então eles fazem contra o que eles mesmos falaram para as pessoas fazerem. Eles não analisam o contexto. Então nós vamos seguir aqui a dica que eles próprios dizem, que é ler o contexto. Então vamos ler o contexto. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 1, dá o tom da passagem.
né, dá o tom à passagem completa, indicando que a discussão enfoca disputas duvidosas ou disputas sobre matérias duvidosas. Por exemplo, o capítulo 14, versículo 1 diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Em algumas traduções você encontrará questões duvidosas ou disputas. Agora, uma pergunta que nós queremos fazer aos nossos ouvintes, dentro de tudo aquilo que nós temos estudado, dentro do contexto, seguindo essa dica que as próprias pessoas que vão contra o sábado dizem para seguir, que é analisar o contexto. Muito bem, vamos fazer isso. Tudo que nós temos analisado até aqui, dentro do contexto, a pergunta é: você que é sincero, eu sei que a maioria, de repente, não vai aceitar, isso é normal. Jesus também, quando veio aqui, não agradou a maioria. Mas há um remanescente que está ouvindo essa programação e que vai aceitar a verdade. Você que faz parte, de repente, desse remanescente, no sentido de aquele que realmente está aceitando os fatos, independente da igreja que você congrega, será que o sábado do 7º dia, que foi colocado à parte por Deus lá na criação, quando não houve pecado, ou não havia, melhor dizendo, pecado, e que foi colocado no coração da lei de Deus, porque quando você lê os 10 mandamentos, você vê que o único mandamento que tem o nome de quem deu o mandamento é o mandamento do sábado, porque lá diz acerca do Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas. E ainda Deus menciona a criação, quando ele diz porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, ou seja, Deus fala de algo relacionado lá à criação, quando não havia pecado. Isso é uma coisa clara, não tem como discutir isso. Será que isso aí é uma matéria duvidosa? Será que o sábado é uma matéria duvidosa? Certamente você que é uma pessoa sincera, né, eu estou me dirigindo àqueles que são sinceros, porque quem não é sincero, então nem adianta, é melhor até mudar de estação. Certamente que não, né? Certamente você vai dizer, realmente o sábado não é uma matéria de dúvida ou duvidosa. Agora, a chave do nosso texto encontra-se no versículo 6, que declara: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Inclusive, essa questão do que come, não despreze o que não come, nós vamos tratar disso aqui em breve, sobre algumas pessoas que comiam legumes, não é? Lá na mensagem acerca da saúde, em breve aqui no programa Verdade para o Tempo do Fim. Então, você que é teólogo, pastor, professor de grego e de hebraico, com certeza você já ouviu falar de uma coisa chamada didaquê. Didaquê, ele reflete experiências, tradições diversas e comuns no judaísmo antigo e contemporânea à era cristã. E se você pegar o didaquê, sabe o que o didaquê dizia? Olha que interessante. O didaquê, inclusive, significa, que vem da palavra grega, não é? É uma palavra grega, no caso, significa arte de ensinar. No didaquê você encontra algo interessante que diz: vossos jejuns não devem ser feitos nos mesmos dias com os hipócritas, pois eles jejum na segunda-feira e na quinta-feira, mas deveis jejuar na quarta-feira e na sexta-feira. Então, realmente você que está ouvindo aí pela primeira vez deve estar surpreendido, né? Você deve estar dizendo: puxa, mas eu sempre ouvi dizer que esse texto está relacionado ao sábado. É aí que está, muitas pessoas não pesquisam por elas mesmas e acabam aceitando todo o pacote que é ensinado, contrário à questão do sábado. Então, aqui claramente o tema se refere a dias de jejum e não ao sábado, e nem ao domingo, e nem à terça-feira, e nem à quarta-feira. Porque alguns judeus, eles acreditavam que havia um mérito especial ou particular em jejuar em certos dias. O próprio didaquê comprova isso, como a gente acabou de mencionar. Eles julgavam os outros pelas suas próprias normas. Os fariseus, por exemplo, eles jejuavam pelo menos 2 vezes por semana. E eles se gloriavam disso, eles se jactavam disso. Basta você ler o Evangelho de Lucas. Quer ver só? Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Não é? Aqui foi uma figura de linguagem que Jesus usou para dar uma lição para o pessoal. Dentro, é claro, daquilo que ele já conhecia como sendo o costume entre o povo judeu. Então, lá em Romanos capítulo 14, Paulo, na verdade, ele está salientando que jejuar ou não jejuar num certo dia é um assunto da consciência de cada pessoa.
e não algo que seja objeto de uma ordem de Deus. Ou seja, não tem nada a ver aqui com a questão do sábado. Então, quando você ouvir alguém dizer, não precisamos mais observar o sábado, porque lá em Romanos 14 diz que um julga iguais todos os dias, um faz caso de dia e dia. Não vai nessa, porque aqui não está falando nada do sábado, tá? E aqueles que estudam teologia sabem do que a gente está falando. Gálatas 4, versículo 10, por exemplo, é um contexto também de Romanos, quando fala guardais dias, meses, tempos e anos. Havia muitos judaizantes que estavam se convertendo ao cristianismo, mas tinham ainda essa inerência, essa tendência inerente neles de observar dias de jejum, dias de festas, sábados cerimoniais. Nós estudamos isso semana passada, vocês se lembram? Por isso que é importante acompanhar cada programa. Os sábados, as luas novas, os dias de festas, os meses, os tempos, os anos. Então, é muito importante nós entendermos isso. Outra questão, se você, principalmente você, professor de grego, de hebraico, ao ensinar aos seus alunos, e você, aluno, cobre isso do seu professor de grego, de hebraico, que a palavra iguais não existe nem no original. Agora, cada um tem que pesquisar por si, né? Não tem como eu chegar aqui também e ficar batendo aqui na tecla pim, 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 não é? E a pessoa também não faz a parte dela. Pesquise por você. Então aqui não tem nada a ver realmente com o sábado. Aqui está relacionado a dias de jejuns. Alguns entendem que não são dias de jejum, mas são os dias de festas cerimoniais. Uma coisa é certa, não tem nada a ver aqui com o sábado. Não é isso, professor José Carlos? A gestão está correta, Alexandre, mesmo porque nas festas judaicas haviam 7 festas judaicas dentro da cultura e história do povo judeu. Eram 7 festas, eu quero passar para você. A primeira era a festa da Páscoa e Pães Asmos, que era o dia 15 e 21 do primeiro mês, que representava a morte de Jesus. A segunda era a festa das primícias, dia 16 do primeiro mês. A terceira, Pentecostes, dia 6 do terceiro mês. A das trombetas era o dia 1º do 7º mês. A da expiação, dia 10 do 7º mês. E a dos tabernáculos, o dia 15 e 22 do 7º mês. Nós temos aqui 7 festas judaicas. Então essas festas judaicas eram consideradas como um dia de sábado se caísse em qualquer dia da semana. Porque a palavra Shabat, viu? Só um pouquinho, José Carlos. A palavra Shabat do hebraico, que vem do hebraico, significa descanso. Então, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, a festa da Páscoa naquela época caiu num sábado. A Bíblia diz que era grande aquele dia de sábado. Por quê? Porque eles observaram o sábado cerimonial no contexto da festa da Páscoa, mais o sábado do 7º dia, que já era um mandamento que foi dado na criação e que foi repetido para os judeus, porque eles tinham saído do cativo egípcio, aquela coisa toda, e Deus relembrou eles dessa questão. Isso, então entre essas 7 festas judaicas, a festa das primícias, ou Alexandre, que caía no 16 do primeiro mês, não era considerado dia sagrado, que representava a ressurreição de Cristo, porque muitos alegam e argumentam que guarda o domingo em relação à ressurreição de Jesus. Mas esta festa não era considerado dia sagrado. Dentre as 7 festas judaicas, esta única não era considerado, se caísse em qualquer dia da semana, não era considerado uma convocação sagrada, que representava a ressurreição de Jesus. É muito bom que fique claro isso na mente das pessoas. É por isso que Deus, eu falo. Deus sabendo já que o povo ia guardar o domingo, e ele falou assim, lembra-te do dia do sábado, ele já, a propósito das profecias, excluiu a santidade da festa das primícias, que representava a ressurreição de Jesus, já sabendo que as pessoas iriam guardar este dia como um dia sagrado. Então ele excluiu. Domingo nunca foi dia santo nas Escrituras, nem por ocasião da ressurreição de Jesus, que representava a festa das primícias. Deus excluiu a santidade deste dia. Aliás, eu vou falar sobre isso também, viu? Por exemplo, tem uma pergunta aqui, que diz assim, eu guardo o domingo em honra da ressurreição de Jesus. O que há de mal nisso? Porque há muita gente sincera, mesmo aqueles que pregam contra o sábado, não é? Mas a gente ora para que eles passem a entender. Às vezes a gente pega meio duro aqui, mas é porque é um caso de vida ou morte, José Carlos.
Porque nós estamos vivendo nos últimos tempos. E a questão, nos últimos tempos, ela girará em torno da verdadeira adoração e da falsa adoração. Decretos dominicais já estão começando a ser aprovados em vários países do mundo. Lá na União Europeia, desde o dia 21 de junho deste ano, de 2011, já foi aprovada uma lei dominical. E quem trabalhar no domingo sofrerá pena de multa. E até 10 mil euros. Então, e isso é o primeiro estágio da lei dominical a ser implantada no mundo todo, viu? Isso, até 10 mil euros exatamente. ou 1 ano de prisão. Então é uma coisa muito grave. Eu não quero, quando Jesus voltar, Jesus disser para mim assim, olha, você não pregou a verdade. E eu sei que muita gente sincera hoje, que de repente é até contra o que nós estamos falando, nesse dia elas vão entender. Que elas vão ver que realmente aconteceu. Então, o nosso programa é uma espécie de um programa que está preparando essas pessoas para este dia. Então, meus amados, vamos estudar a Bíblia por nós mesmos. Uma outra questão, só para terminar, aí eu acho que eu já vou responder a questão do Salles Luiz aqui, que ele falou do calendário, aquela coisa toda, não é? Porque assim, ó, podemos nós realmente saber que dia é o 7º dia da semana? Na verdade, há pelo menos uns três pontos que nós podemos usar para saber. Ou 4 maneiras, melhor, não são 3 não, são 4 maneiras. A primeira é através da Bíblia. A Bíblia ela revela claramente que Jesus foi crucificado em qual dia? Qual era o dia da preparação, José Carlos? A sexta-feira. 6º dia da semana. 6º dia da semana. Dia da preparação, 6º dia da semana. Está lá em Lucas capítulo 23, versículo 54. Isso. Os seguidores íntimos de Jesus repousaram no sábado conforme o mandamento. Está lá em Lucas 23, 55 e 56. E isso já era a era cristã. Isso. E Jesus ressuscitou em qual dia? No primeiro dia da semana. Que hoje é chamado? Domingo. Está em Lucas 24, versículo 1 e Evangelho de Marcos 16, 9. Então muitos cristãos acreditam, aliás a maioria, acreditam que Jesus morreu no 6º dia. Que é a sexta-feira hoje na nossa língua, né? Que era o dia da preparação. Creem que ele repousou no dia seguinte, que foi sábado, e ressuscitou no primeiro dia. Ou seja, o sábado é o dia que fica entre o 6º dia e entre o primeiro dia. Sendo logo o 7º dia da semana. Agora tem um outro ponto também, que é a questão da língua, a questão linguística, viu, José Carlos e ouvintes? Porque olha só, em mais de 140 línguas no mundo, a palavra usada para 7º dia da semana é a palavra sábado. As línguas, elas testificam da conservação do sábado através dos séculos. Poxa, em mais de 140 línguas. A astronomia também. Se você analisar, os principais astrônomos do mundo comprovam um fato. Agora essa é para você, Salles, que me mandou um e-mail. Ok, meu irmão? Astrônomos do mundo comprovam o fato de que o ciclo semanal nunca foi mudado, nunca. Centros de astronomia, como por exemplo, o Royal Naval Observatory dos Estados Unidos e o Royal de Greenwich Observatory na Inglaterra, confirmam o fato de haver um ciclo semanal imutável, constante, ou seja, não muda. Tá aí. E a história também. O povo judeu, por exemplo, o povo judeu, eles levam muito a sério essa questão do sábado. Observam o sábado até de uma forma exacerbada, não é? Até estudei aqui uns domingos atrás sobre o sábado e as suas restrições. O povo judeu ele tem conservado um registro exato do sábado através dos séculos. O povo judeu tem preservado o verdadeiro sábado do 7º dia durante mais de 4.000 anos. Então, meus amados, vamos estudar a Bíblia para nós. A Bíblia por nós, não é? Os próprios milagres do Maná mostra dentro da história a preservação do 4º mandamento. Exato. Então tá aí o recado, que Deus te abençoe. Faça planos para você observar o sábado. O sábado é uma benção, é muito bom nós estarmos reunidos em cada sábado com a família. O sábado é o oposto do legalismo, não é? Porque no sábado você confia no que Deus pode fazer por você, de sustentar você, por não trabalhar naquele dia. Ao invés da semana, porque na semana você está trabalhando, você está suando, não é? Está comprando, está vendendo. O sábado é uma benção. O sábado é o oposto da salvação pelas obras. É um presente que Deus deu, mas agora fica a seu critério. E eu estarei orando por você. Eu sei que há muita gente sincera que é até contra essa questão, mas eu estarei orando para que Deus quebrante o coração dessas pessoas.
para que abra a mente dessas pessoas. Há muitas pessoas que já aceitaram, mas têm medo das consequências, não é? Mas segure nas mãos de Jesus. Segure nas mãos de Jesus. E Ele dará forças a você e a mim para fazermos aquilo que realmente é da vontade